Fala, galera! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que vai te deixar de queixo caído. Sério, gente, preparem o coração porque o negócio é tenso. A gente sempre vê nos filmes, sabe, catástrofes, cidades sendo destruídas. Mas e se eu te contar que isso pode acontecer na vida real e muito mais perto do que a gente imagina? Você sabia que existem cidades que podem desaparecer em breve? Pois é, e eu vou te contar tudo sobre elas agora. A primeira parada da nossa viagem é Veneza, na Itália. Ah, Veneza! Quem nunca sonhou em andar de gôndola por aqueles canais românticos, hein? Mas preparem os lencinhos, porque a situação é crítica. Veneza, a cidade dos canais, está literalmente afundando. Com o aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global, essas cheias estão cada vez mais frequentes e intensas. E como se não bastasse a fúria da natureza, Veneza também sofre com o turismo em massa. O peso dos turistas acelera o processo de subsidência, que é o afundamento gradual do solo. Muitos venezianos estão tendo que abandonar suas casas e partir para o continente em busca de segurança. Projetos ambiciosos estão sendo desenvolvidos, como a construção de um sistema de barreiras móveis para conter as marés altas. A gente também precisa fazer a nossa parte, né? Se conscientizar sobre o aquecimento global e o turismo sustentável é essencial para proteger Veneza e outras cidades que enfrentam problemas semelhantes. E a nossa expedição pelas cidades ameaçadas continua. Agora, preparem os passaportes porque vamos para um lugar bem distante. Kiribati, um pequeno país insular no Oceano Pacífico. Kiribati é formado por 33 atóis de coral, ilhas bem fininhas e baixinhas, sabe? E é justamente essa característica que coloca o país em risco. Com o aumento do nível do mar, Kiribati está literalmente sendo engolido pelo oceano. Imaginem só a situação: a água do mar invadindo as casas, as plantações, contaminando os poucos recursos de água doce. É um cenário desesperador, gente. As previsões são de que Kiribati pode se tornar inabitável nas próximas décadas. Diante dessa ameaça real, o governo de Kiribati já está tomando medidas drásticas. Eles compraram terras em Fiji para realocar a população, caso o pior aconteça. O futuro de Kiribati e de tantas outras ilhas e cidades costeiras depende da nossa ação. E a nossa jornada continua, dessa vez, na África do Sul. Vamos até a cidade do Cabo, uma metrópole vibrante e cheia de vida, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e cultura rica. No entanto, essa cidade encantadora enfrenta um desafio colossal: a falta de água. Em 2018, a cidade do Cabo passou por uma crise hídrica sem precedentes, que abalou a vida de seus moradores. A seca prolongada e a má gestão dos recursos hídricos levaram os reservatórios a níveis alarmantes, quase esgotando as reservas de água. A cidade chegou perto do dia zero, a data prevista para o corte total no abastecimento de água, o que teria sido catastrófico. Imaginem só: torneiras secas, filas intermináveis para buscar água em caminhões-pipa, o caos generalizado que isso causaria. Felizmente, a cidade do Cabo conseguiu evitar o dia zero, graças à união e esforço coletivo de sua população. A população se uniu, adotou medidas rigorosas de economia de água e, finalmente, a chuva voltou a cair, trazendo alívio. Mas a crise deixou cicatrizes profundas e serviu como um alerta para o futuro, mostrando a fragilidade dos nossos recursos. O crescimento populacional, a urbanização desenfreada e as mudanças climáticas exercem uma pressão cada vez maior sobre os recursos hídricos da região. A lição que fica da crise hídrica na cidade do Cabo é que a água não é um recurso infinito e deve ser tratada com o devido respeito. É preciso usá-la com responsabilidade, evitar o desperdício e investir em tecnologias inovadoras para garantir o abastecimento para as futuras gerações, assegurando um futuro sustentável. Próxima parada: Bangkok, a capital da Tailândia. Uma metrópole que nunca dorme, onde o moderno e o tradicional se encontram em uma dança vibrante. Uma cidade vibrante, colorida, com templos incríveis, mercados flutuantes e uma culinária de dar água na boca.
Bangkok é um verdadeiro paraíso para os sentidos, com suas ruas cheias de vida e energia. Mas por trás de toda essa beleza, Bangkok esconde um problema grave. A cidade está afundando. Sim, você ouviu direito. A cidade está literalmente afundando. E não é exagero, gente. A cada ano, Bangkok afunda cerca de 2 centímetros. Isso pode não parecer muito, mas ao longo dos anos, o impacto é devastador. A resposta está, literalmente, debaixo dos nossos pés. A água subterrânea. A extração excessiva dessa água está causando o colapso do solo. Bangkok está situada em uma planície aluvial, um terreno formado por camadas de sedimentos. Essas camadas são como uma esponja, que precisa da água para manter sua estrutura. E para construir a cidade e sustentar o seu crescimento acelerado, a água subterrânea está sendo bombeada a uma velocidade muito maior do que a natureza consegue repor. Isso cria um vazio no subsolo que leva ao afundamento. O solo, sem o suporte da água, começa a ceder, provocando o afundamento da cidade. É um processo lento, mas implacável. E o problema se agrava ainda mais com o peso dos prédios, casas e da própria população. A densidade urbana de Bangkok só piora a situação. As consequências já estão sendo sentidas. Ruas e edifícios rachados, inundações mais frequentes, risco de colapso de infraestruturas. A cidade está em um estado de alerta constante. O governo tailandês está ciente do problema e busca soluções para conter o afundamento de Bangkok. Diversos projetos de infraestrutura estão sendo planejados e implementados. É preciso reduzir a dependência da água subterrânea, investir em obras de drenagem e contenção, e conscientizar a população sobre a importância de usar os recursos hídricos de forma sustentável. A educação e a conscientização são chaves para a mudança. Afinal, salvar Bangkok é salvar a história, a cultura e a vida de milhões de pessoas. A cidade é um tesouro que precisa ser protegido para as futuras gerações. E a nossa última parada, mas não menos importante, nos leva aos Estados Unidos. Vamos até Nova Orleans, a cidade do jazz, da culinária crioula e de uma cultura vibrante e única. Esta cidade é um verdadeiro caldeirão cultural, onde a música, a comida e as tradições se misturam de uma forma que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Mas Nova Orleans também é uma cidade que vive sob constante ameaça da natureza. A sua localização geográfica a torna especialmente vulnerável a tempestades e furacões. Localizada em uma área de convergência de furacões e com grande parte da cidade abaixo do nível do mar, Nova Orleans enfrenta desafios únicos. A cidade é um verdadeiro campo de batalha contra as forças da natureza. Nova Orleans enfrenta um desafio constante: se proteger das inundações. As ruas frequentemente se transformam em rios, e a população precisa estar sempre preparada para o pior. Em 2005, o furacão Katrina devastou Nova Orleans. Foi um dos desastres naturais mais destrutivos da história dos Estados Unidos. As inundações catastróficas causadas pelo rompimento dos diques deixaram um rastro de destruição e morte, marcando para sempre a memória da cidade. A tragédia foi um lembrete doloroso da vulnerabilidade de Nova Orleans, marcando para sempre a memória da cidade. Monumentos e memoriais foram erguidos para homenagear as vítimas e lembrar a todos da força e resiliência da comunidade. Após a tragédia do Katrina, Nova Orleans se uniu para reconstruir a cidade e fortalecer as defesas contra as inundações. A comunidade mostrou uma incrível capacidade de recuperação e determinação. Bilhões de dólares foram investidos em um sistema de diques mais robusto, com o objetivo de proteger a cidade de futuras catástrofes, estações de bombeamento e outras obras de infraestrutura. Esses projetos são essenciais para garantir a segurança da população e a continuidade da vida na cidade. O aumento do nível do mar, intensificado pelas mudanças climáticas, torna a cidade ainda mais vulnerável a eventos climáticos extremos. A luta contra a natureza é constante e exige inovação e adaptação contínuas. É fundamental investir em soluções baseadas na natureza, como a restauração de áreas úmidas e manguezais, que atuam como barreiras naturais contra as tempestades. Essas soluções não só protegem a cidade, mas também promovem a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas, como a restauração de áreas úmidas e manguezais, que atuam como barreiras naturais contra as tempestades.
a natureza pode ser uma aliada poderosa na luta contra as mudanças climáticas. Nova Orleans nos ensina que a resiliência é fundamental para enfrentar os desafios do futuro. A cidade é um exemplo de como a união e a determinação podem superar até mesmo os maiores obstáculos. E aí, galera, o que vocês acharam dessas cidades que podem desaparecer em breve? Deixe seu comentário aqui embaixo. É sério, me contem tudo o que vocês sentiram vendo essas histórias. Quero saber a sua opinião. Mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Espalhem esse vídeo por aí. Vamos juntos conscientizar mais pessoas sobre a importância de proteger o nosso planeta. Até a próxima. E não se esqueçam, a hora de agir é agora.